Olá, queridos! Salve, salve, salve a todos os meus queridos e queridas alunos e alunas da terceira série do Ensino Médio Turno Manhã. Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Assis. Epa, cadê a professora Amanda? Bom, a professora Amanda, ela tá bem, tá? Tá tudo bem com ela. E aí eu vim dar uma forcinha aqui para ela, tá? Ela tá aqui um pouquinho atarefada e aí o tio Assis veio contribuir aqui um pouquinho com a aula dela nessa sexta-feira com vocês. Estava com saudade de vocês, aí eu resolvi dar uma passada por aqui também, tá bom? Galera, a gente está juntos na nossa disciplina Meu Pequeno Mundo. A gente vai se encontrar também na próxima segunda-feira, não perde lá, tá bom? Mas hoje a gente vai conversar sobre biologia, tá? Meio que os temas estão integrando agora. Olha só o tema da nossa aula de hoje de biologia, tá? Biologia na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre engenharia genética, tá? Com foco na biotecnologia, tá bom? Mas antes de começar a falar, eu quero dar meu oi para as turmas que estão acompanhando a gente. Tem turmas aqui em Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia! Quem mais? Pessoal de Canavieiras. Pessoal de Colônia do Gurgueia. Eliseu Martins. Esperantina. Pessoal de Oeiras. Cadê vocês, meu povo? Esse chat está muito parado do IPTV. Olha só, gente. Não. Bora lá. Bom dia. Já deu intervalo. São 9h22. Volta para a sala de aula para participar e comentar o nosso chat. Porque, ó, o chat do YouTube tá movimentado. Tem a Alana, tem a Adriana, tem a Érica, tem o Jack. Olha só, o Jack tá de volta. Tudo bom, meus queridos? Como é que vocês estão? A Érica tá mais cedo hoje. A Érica normalmente vem à tarde, no turno da tarde. Olá, tudo bom, queridos? Tudo bem, Adriana? Adriana, bom dia. Isso! Mudou, não foi? Tá diferente? Cortou o cabelo, a professora Amanda. Brincadeira. Nossa querida professora Amanda. Mandando um beijo para ela se ela estiver assistindo essa aula aí de onde ela estiver, tá bom? Mas próxima semana ela tá de volta, tá bom? Beleza? Pronto, o Jack tá estudando. Pronto, o Jack tá acompanhando as aulas nas salas online. Excelente oportunidade de estudo. Acompanhem lá as aulas online, nas salas online também. Bom dia, Felipe! E é isso. Aí antecipou as aulas, né, Érica? Tá certo. Não tinha aula na tua escola e eu vim assistir a aula, homem. Tá certo. Errada não tá. Só quem vem a ganhar é você, tá? E se porventura você tá acompanhando essas aulas aí, se acontecer algo que nem aconteceu com a Érica, aproveita, tá? Não perde tempo. Se prepara, vocês estão na terceira série do ensino médio. O Enem tá logo mais chegando. Na hora que eu falo Enem, eu sei que o coração aperta, né? Muitos de vocês o coração dá aquele palpite, eita, meu Deus, ansiedade. Mas vai dar certo, galera. Tá bem reta final aí, bem pertinho aí das datas do Enem, tá? Das provas do Enem. Temos aí pouco menos de 50 dias, ou mais ou menos 50 dias, tá? Então, mas vai dar certo, galera. Iluminação, pensamento positivo e se preparar. Na aula de hoje, a gente vai executar algumas questões, tá? Algumas dessas questões são questões de Enem também, tá? Para vocês sentirem aí um pouquinho como é que a prova do Enem cobra esse tema aqui de engenharia genética e de biotecnologia, porque cai no Enem. E, ó, tá mais presente no nosso dia do que vocês imaginam. Tá bom? Quando a gente lê essa palavra biotecnologia, a gente pensa que é um negócio assim de outro mundo, né? De país desenvolvido, mas não, galera. A gente faz, executa isso aqui no nosso dia a dia, tá bom? Exatamente, Jack, o Enem é nosso, já tá garantido, galera. Opa, olha lá, o Jack é o nosso ex-aluno, né? E é nosso ex-aluno que eu digo aqui do canal Educação Recorrente, viu, Jack? Mas é um aluno que já tá ali, ó, na UAP, né? Já ingressou na UAP, já é a nossa aluna inspiração, nosso aluno modelo aí, que participou tanto, que se dedicou tanto e já está fazendo a administração pela UAP. Parabéns mais uma vez, Jack. Bora lá, para que você está se preparando. Vamos nós. Tô bem também, Adriana. Obrigado, tá? Bora lá, gente.
Tema da nossa aula: identificar, tá, o teste de DNA como uma importante ferramenta em caso de determinação de paternidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre teste de DNA. E é programa do Ratinho hoje, professor? Quase isso, tá bom? Só que a gente vai, em vez de ver a polêmica, né, das brigas lá do programa do Ratinho, comenta aí se você assistia ou se você assiste ainda o programa do Ratinho. Ainda tem teste de DNA? Ainda tem. Olha, eu tô desatualizado, viu? Mas ainda tem teste de DNA no programa do Ratinho. A gente gosta de assistir por conta da briga que tem, né? Só que hoje a gente não quer saber da briga. Hoje a gente quer saber como o cientista faz o teste lá para averiguar a paternidade da criança, tá bom? E dois, dá pra identificar a maternidade também. Vai que seja uma novela mexicana e as crianças foram trocadas na maternidade, hein? E aí a gente pode fazer teste de maternidade também. Teste de DNA permite, a gente vai fazer uma diferença aí sobre possíveis testes de DNA nesse aspecto. Dá para identificar DNA para investigação criminal, identificação de indivíduos, enfim. Refletir também sobre potencialidades da biotecnologia, como a produção de alimentos transgênicos. Já vi que o Jack já está ligado. A biotecnologia já associou, né? O que foi? Me lembro de transgênicos. E o que seria transgênico, galera? Comenta para mim aí que eu quero saber. Se vocês já estão sabendo aí o que é transgênico, comenta para mim aí que eu quero saber, tá? Pronto, tá certo, Jack. Eu vi esse assunto ontem com o professor Tércio, no turno da tarde, né, Érica? Porque esses assuntos, eles estão... As nossas turmas, Érica, elas estão conectadas, né? Turno manhã, tarde e noite, elas precisam estar integradas, tá bom? Então, ontem você viu, o pessoal da noite vai ver hoje à noite, tá? E o pessoal da manhã também vê na sexta-feira, tá bom? Aí só os professores mudam, o tom da voz muda, a fala muda. Pois eu quero saber aí, Érica, se você pegou tudo mesmo que o professor Tércio explicou. Porque eu sei que ele explica bem, tá? Mas eu quero saber se você absorveu muito bem esse conteúdo. Quero participação show hoje, tá bom? Galera, biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, seus derivados para fabricar, modificar produtos ou processos para sua utilização específica, tá? Galera, pensa aqui no seguinte: quando a gente pensa em biotecnologia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, de fato, é o transgênico ou o organismo geneticamente modificado. Mas isso aí, galera, é alta tecnologia. Tá? A gente precisa voltar alguns passinhos e relembrar o que é necessariamente a tecnologia. Essa palavrinha, tá? Tecnologia, ela é mais simples do que a gente imagina, tá? Tecnologia, galera, é toda a ferramenta, todo o processo, toda a metodologia que auxilie na vida humana, certo? Pensa lá nos homens das cavernas, por exemplo, tá? Aquelas armas que eles criavam, né? A pedra lascada e a pedra polida, aquilo dali era tecnologia para ele, tá? Para aquele hominídeo, mas era tecnologia. Ela não existia, o ser humano desenvolveu aquela ferramenta para auxiliar na necessidade dele, na necessidade fisiológica para ele caçar e comer e na necessidade de segurança que ele precisava para se proteger. Certo? Beleza? Tecnologia é isso. E aí é claro, né, que a gente não parou lá, né? A gente trouxe isso para os dias de hoje. A tecnologia hoje, galera, o papel, a caneta que vocês escrevem, são tecnologias, são ferramentas que vocês utilizam para aplicar as ideias, né? Tirar as ideias da cabeça e colocar no papel, certo? Ferramentas que vocês utilizam para estudar, tá bom? E aí, é claro, né? A gente está na tecnologia de hoje, que são os smartphones, né? E por aí vai indo, os carros, né? A internet. Bom, a tecnologia ganhou outras proporções nos dias de hoje. E aí, quando é que a gente fala de biotecnologia? Então, todo o processo, tá? E aí, todo o processo biológico. Tá? Então, todo o processo biológico que auxilie ou engrandeça a atividade humana. Tá?
Por isso, para que a gente possa associar a tecnologia aos processos biológicos, a gente precisa fazer o quê? Conhecer a biologia dos seres vivos. Aí você aprendeu lá na quinta série, tá lá no sexto ano, o quê? Que bactéria é um ser decompositor. Por exemplo, não aprendeu isso? Não aprenderam? Ou seja, hoje, o que a gente faz? A gente fala assim, pô, a bactéria, ela degrada, né? É decompositor, ela degrada, ela destrói o quê? Matéria orgânica, recriando matéria inorgânica, porque a matéria, galera, lá no ciclo da matéria, tá? Ela é cíclica, tá bom? Ela precisa dar para o organismo produtor matéria inorgânica para que ele possa sintetizar um produto orgânico, não é isso? Aí, o que o ser humano fez, né? Os cientistas fizeram. Opa, tiveram uma ideia. No inglês a gente fala assim, tiveram um insight, tá? Então essa ideia é o que, galera? Opa, já que essa bactériazinha aqui tá degradando matéria orgânica, bora botar ela para degradar toxinas. Bora botar ela para degradar substâncias que poderiam ser tóxicas para a gente. A gente faz isso com o uso da biotecnologia. Por exemplo, quando acontece vazamento de petróleo nas estações de petróleo em alto mar. Aquele óleo no mar é tóxico para aquele ecossistema. O que é aplicado hoje? A gente aplica algumas bactérias, tá? É claro que não é qualquer bactéria, é uma bactéria específica que se alimenta daquele tipo de composto, tá? E aí ela vai degradar, ela vai consumir aquela matéria orgânica. Porque sim, galera, petróleo é matéria orgânica, tá? Ela é derivada do processo de fossilização de diversos animais e seres vivos que viveram há milhares e milhares de anos. Galera, isso é biotecnologia. É conseguir juntar as necessidades humanas ao conhecimento dos processos biológicos. Essa imagem aqui mostra aqui pra gente. Na biologia, a gente estuda o quê? A gente estuda a biologia celular, a gente estuda a genética, a gente estuda a fisiologia dos organismos, tá? Bactéria, por exemplo, fungos, por exemplo, fermentam, tá? E para que a gente utiliza a fermentação? Se não é, por exemplo, para produzir vinho, cerveja, etanol para os veículos, tá? Então, poxa, eu estou utilizando processos biológicos naturais para o benefício humano. E a gente faz isso há milhares e milhares de anos. O vinho, a cerveja não surgiu agora não, tá? Então a gente tem histórico aí do consumo do vinho há milhares de anos, tá? Mais de 2.000, 3.000 anos atrás, o ser humano em sociedade já consumia vinho, tá? Então a gente já estava utilizando os processos biológicos para nosso favor. É claro que em alta tecnologia que a gente está falando hoje, a gente vai sim falar sobre os organismos geneticamente modificados que a Érica falou, que são os mesmos transgênicos que o Jack falou, certo? Beleza? Olha só, Érica dizendo que pronto, deixa eu ler aqui. O petróleo ele pode prejudicar as algas, ajudar e prejudicar o oxigênio, prejudica toda a cadeia alimentar, Jack, todo o ecossistema marinho, tá? A gente vai ver, por exemplo, aves que mergulham no mar e acabam se sujando mesmo daquele óleo e acabam perdendo é, é, a, a liberdade dela, acabam se prendendo naquele óleo e acabam morrendo por isso. Tá? Então, o petróleo ele é extremamente tóxico, tá? Ele vai ter alguns, dependendo
do processo de extração, ele pode ter algum outro elemento que seja tóxico, que ao ser consumido por outros animais, isso porventura possa prejudicar, possa matar aquele animal, certo? Então a gente normalmente acaba trabalhando. Exatamente, exatamente, porque o petróleo também são hidratos de carbono também, associando aí biologia e química. Não tem como separar, viu, galera? Biologia, química de física, tá? A gente separa apenas pela didática, mas é uma coisa só, né? A Erika falando que estavam assistindo os hidrocarbonetos com o professor Alcides. Beleza? Boa, 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 boa. Essa turma tá fantástica. Erika e Jack estão, ó, indo e voltando. Show, tá? E aí a gente entra aqui, ó. Biologia a gente estuda microbiologia. Na microbiologia a gente estuda as bactérias, os fungos. Na biologia celular estudamos a diferença desses comportamentos, a fisiologia de cada um desses seres vivos, se respira, se fermenta, por exemplo. Estudamos a importância das plantas na ecologia, tá? Muitas plantas são utilizadas para remediar solos também, tá? E aí a gente tem outros processos ligados à tecnologia, ó. Tecnologia, como eu disse para vocês, está tudo ligado a desenvolvimento de ferramentas para auxiliar nos seres humanos. Aí entram a engenharia, a robótica, a computação, a tecnologia social, a nanotecnologia, que a gente está conversando com vocês lá no meu pequeno mundo, tá? Fica ligado que próxima semana a gente vai chegar nessa nanotecnologia e na biotecnologia, tá? E aí, ó, a biotecnologia é isso. É olhar para a biologia e para os processos tecnológicos. Vamos exemplificar aqui para vocês, trazer essas ideias, tá? O que pode ser aplicado, onde é que a gente enxerga a nanotecnologia? Nanotecnologia não, a biotecnologia, tá? Bom, entre os principais processos, tem aí, ó, por exemplo, terapia celular, transplante de órgãos, uso de células-troncos para combate de doenças degenerativas, criação de vacinas. Olha só essa imagem aqui, o que a gente está apresentando aqui para vocês. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o processo da biotecnologia no aspecto de criação de vacinas, tá? O que a gente tem aqui? Ó? Aqui a gente tem um patógeno existente. O que é um patógeno? É um organismo que causa alguma doença. Por exemplo, o vírus. Tá? O vírus ele tem uma estrutura que pode ou não ser conhecida. Tá? Então, a gente cada vez mais estuda mais cada patógeno, tá? Ou agente biológico, aquele que causa a doença, tá? Para que a gente possa interferir nele. Essa vírus aqui, isso aqui é um vírus, está escrito até aqui, catapora. Catapora é a doença. Então, a gente temos um vírus que causa a catapora, tá? Então, esse vírus, ele tem meio que uma cara, tá? Ele tem uma identificação, ele tem um composto químico que o cerca. Por isso que vocês estudaram lá nas aulas de classificação biológica, o quê? A estrutura de um vírus, tá? O vírus, ele não tem uma estrutura celular, ele tem um capsídeo, tá? Então, esse capsídeo é uma estrutura que envolve o material genético dele. Aí, o que acontece, tá? No nosso corpo, beleza? No nosso corpo, o que a gente tem? A gente vai reconhecer esse patógeno, esse agente. O anticorpo, galera, o anticorpo é uma proteína, e vocês já aprenderam, proteína tem uma estrutura em 3 dimensões, ela aprende a identificar esse agente biológico. E aí ele vai funcionar exatamente como uma modelo chave fechadura. Ele reconhece especificamente. Vocês conseguem prestar atenção que um pedacinho desse patógeno é reconhecido pelo anticorpo? Pois bem.
Então, o anticorpo, galera, ele é produzido pela espécie humana. Então, o que aconteceu na biologia aí, tá? A gente, dentro dos estudos da medicina, da biologia, a gente aprendeu o que é um anticorpo, que célula produz, de que forma ela produz. A gente estuda cada vez mais as doenças, o ciclo de vida da doença, como é que ela chega para a gente, o que acontece quando o corpo entra em contato com ela, certo? Quando surge o que aconteceu agora em 2020, surge um novo patógeno, a pergunta é: o nosso corpo não tem anticorpo para defender. O que eu preciso fazer para poder fazer o meu corpo proteger a gente? A gente precisa ensinar. A gente precisa ensinar o nosso corpo o que é essa nova pecinha aqui, ó, para que ele possa reconhecer. Essa imagem aqui ajuda um pouquinho a gente entender um pouquinho do processo, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a chamada produção do antígeno. Antígeno. O que seria um antígeno, galera? Vocês estão vendo aqui a pecinha? Isso aqui é o vírus inteiro. Pode ser uma bactéria? Pode ser uma bactéria também, tá? Tem vacina para bactéria? Tem. Eu vou pegar, ó, uma porção, uma parte desse agente biológico, certo? Eu vou fracionar essa pequena parte. Eu vou inativar uma parte desse patógeno. Para quê? Para que ele não me cause uma doença. Mas eu preciso fazer com que esse antígeno, a palavrinha é essa, tá? Esse antígeno chegue a meu corpo para as minhas células de defesa começarem a analisar ela e falarem assim, então isso aqui é o vilão, né? Beleza. Aí eles fazem meio que eles aprendem a produzir e começam a produzir um anticorpo específico, tá? Observa que a produção do vírus, etapas da fabricação da vacina. Certo? Observa que a etapa da fabricação da vacina, ela não para ali. Ela vai passar por método científico, ela vai passar por testes, certo? Testes in vitro, tá? Para detectar se de fato no laboratório, se de fato há produção de antígeno. Possível teste em animais, tá? E teste também em seres humanos. Então, antes de chegar na população, ela passa por diversos testes. O que, professor? Passa pelo teste de pessoas também? Sim. Agora são pessoas chamadas voluntárias. Elas sabem que estão passando por um teste científico, tá? Elas assinam um acordo, elas são orientadas e a gente sabe. Basicamente, no experimento entre pessoas, o que acontece? Botam vários grupos, tá bom? Em um grupo, eles vão botar a vacina, propriamente dita, que eles estão testando. Em outro grupo, eles vão botar qualquer coisa, um placebo, tá? A pessoa acha que está recebendo a vacina, mas ela não tá. Só quem sabe que grupo pertence é o cientista. Ele recebe um códigozinho, tá? Ele botou lá, o Jack tá no grupo A Érica tá no grupo B, a Adriana tá no grupo C, certo? E aí, periodicamente, recebem novamente esses candidatos, né, esses voluntários, tá? E esses voluntários vão relatar a experiência, se eles tiveram reação, se eles não tiveram reação, tá? Eles vão ser avaliados, o sangue deles, para saber se houve ou não houve a produção de anticorpo. Quando finalizar esse último teste, o teste humano é o último teste, aí é a hora deles falarem assim, ó, qual é a eficácia daquele medicamento. A eficácia é atingir o objetivo, galera. E qual é o objetivo? Produção de anticorpo pela população, tá bom? E aí, nesse caso,
é a hora que chega para a gente. Então, quando uma vacina ela é produzida e chega na nossa população de um modo geral, é quando ela já foi testada em vitro, em animais e pelo ser humano, certo? Com segurança. Então, tudo isso é processo de biotecnológico. Mas entenda, para a gente desenvolver a vacina, a primeira coisa que a gente precisou entender é quem é esse patógeno, que estrutura é desse. Então, quando estourou a pandemia lá em 2020, eu tenho certeza que vocês ficaram vidrados e começaram a pesquisar e a ler e a ver matéria de TV explicando o que era esse patógeno. Muita gente até falava assim, minha gente, é muita informação, mas isso era importante, principalmente não para a gente, para a população de modo geral, mas para o cientista. Todo mundo parou suas atividades. Boa parte dos cientistas que trabalhavam em suas pesquisas pararam e se dedicaram ao quê? A entender quem era esse patógeno. Quanto mais informações sobre quem era esse capsídeo, o que é esse capsídeo? É esse envoltório do material genético. Entender quem era, qual era a composição do material genético do vírus, mais informação possível a gente poderia ter, certo? E aí a gente teve aí as várias vacinas, né? Professor, por que a gente teve várias vacinas? Porque cada um utilizou uma metodologia diferente sobre a produção do antígeno. Uma tirou só o DNA, outra tirou um pedacinho, outra só inativou o vírus, colocou uma outra partícula para fazer com que esse vírus não conseguisse reagir. Tá? Então, cada um utilizou uma metodologia diferente para inserir esse antígeno nessa vacina. Beleza? Se alguém vier a óbito nesses testes de vacina, aí, Jack, aí tem uma questão ética, tá? Eu acho que nem cabe a mim explicar isso, porque eu acho que talvez eu nem... vai ter uma orientação, Jack. A primeira coisa que acontece é o seguinte: antes de chegar num grupo de teste, tá? Essa vacina já teve que passar por diversas etapas, tá? Toda pesquisa científica que envolve animais e entre esses animais o ser humano precisa passar por um comitê de ética, tá? Se porventura isso acontecer, ela já passou por diversos outros conselhos, tá? Se porventura isso acontecer, aí claro que vai passar por um processo, certo? Talvez, provavelmente, processo judicial. A pesquisa ela vai ter que ser parada, a gente vai ter que reiniciar todo o processo desde o começo, tá? Mas entenda, quando chega no teste em humanos, aí já passou por diversas etapas para ter a segurança e a garantia de que aquilo ali não vai causar nenhum dano para um dano letal para a pessoa que está passando pelo teste, tá bom? Beleza? Pronto. Não, pode perguntar, pode perguntar. Eu gosto que vocês perguntem. Mas aí, tu pensa aqui, ó, Jack, e Eric, Adriana e os demais que estão participando, Felipe, tô achando o Felipe muito calado hoje. Pensa aqui comigo que esse antígeno, tá? Pode ser uma parte de um vírus? Pode, mas pode ser, galera, uma parte de um composto tóxico orgânico, tá? Pode ser uma bactéria, beleza? Vamos supor, por exemplo, pode me colocar na tela agora? Pode me colocar na tela, ó. Vamos supor, por exemplo, que você esteja limpando a roça do terreno de vocês, ajudando os pais de vocês. Se você está ali, eu já tive turmas que alunos me disseram que ajudavam, tá? Tô falando por esse motivo. Vamos supor que você esteja fazendo uma trilha de turismo pelo interior das nossas matas, da Caatinga, do Cerrado. E aí, porventura, você se deparou com uma serpente, com uma cobra. Te picou. Tá, picou nada, te mordeu, né? Tá, bem nas canelas, né? Que é normalmente, ela gosta das canelas. Por isso que, em geral, galera, quem faz trabalho de campo, né? Um biólogo ou um engenheiro ambiental, por exemplo, a gente tem que colocar caneleiras, tá? Até quem trabalha na roça tem que colocar caneleira, tá? Principalmente se a gente tem relatos se tem esses animais, né? Principalmente cobras, serpentes na região, para a gente proteger a nossa canela. E assim, é dos dois lados. É na frente e atrás, que eu vejo que tem algumas pessoas que botam a caneleira só na frente, tá? Mas aí, porventura, você foi descuidoso, não soube que precisava disso, e foi com cara e com a coragem e foi abocanhado.
Conta pra mim aí, tá repreendido, né, Érica? E aí, galera, pensa aqui comigo. Adianta tomar vacina para esse caso? Adianta? Outra situação, tu tá andando no teu bairro, na tua comunidade, foi comprar um pãozinho ali na padaria, tá? Não que isso já tenha acontecido comigo. Mas aí quando pensou que não, passou um cachorro rosnando, feroz, e saiu correndo atrás de mim. Opa, de você, tá? Não sei se isso já aconteceu comigo. E aí eu saí correndo, com medo do cachorro me pegar. Eu não conheço aquele cachorro. Fosse um cachorro de casa, que eu sei, que é cuidado, que tomou vacina antirrábica, tá? Tem vacina antirrábica, tá? Adianta eu tomar a vacina para poder me proteger do vírus da raiva? Hein? Adianta eu tomar. Existe vacina contra a raiva, viu? Que normalmente os animais tomam, né? Os domésticos, né? Cachorro, tá bom? Gato. E aí, adianta eu tomar agora essa vacina que eu já fui mordido pelo cachorro lá da vizinhança? Adianta? Opa! Gostei, Érica. Gostei, Felipe. A vacina só adianta para prevenir. Tem que ser antes do contato do patógeno. Lembrando, vacina pode ser para bactéria também, tá bom? Vi que vocês falaram vírus, mas pode ser para bactéria, tá? Tem vacina antitetânica, tá? Tétano é causado por bactéria, tá bom? Então, a gente tem que tomar essa vacina antes do contato. Tive o contato, professor, e agora? O que a gente faz? Num caso como picada de cobra, mordida de cachorro, a gente deve procurar algum centro, né? Ou uma UPA, ou algum centro de urgência, tá? Relatar qual foi a experiência, tá? Se foi uma cobra, tenta fotografar. Não tenta capturar a cobra, não, tá, galera? Mas tenta fotografar qual é essa cobra, para identificar, para que eles possam encontrar um soro adequado. Aí a gente tem um soro. A produção do soro é diferente. Pode botar na tela de novo para eles. A produção do soro é diferente. O que vai acontecer? A gente vai pegar o antígeno. Onde é que está o antígeno? Extração do antígeno. Onde é que está o antígeno? Está no veneno da cobra. Tá? Então, vai pegar o veneninho da cobra, tá? Vai extrair ele, certo? Vai diluir esse antígeno, tá bom? E vai colocar em um animal com segurança, tá? Tem alguns antígenos que são muito potentes. Entenda, galera, não é colocado o veneno diretamente. Ele é diluído, ele é preparado. A gente meio que faz uma produção de uma vacina aqui no animal, certo? Então, aqui pra gente, o que está acontecendo? Não é exatamente a produção de uma vacina, mas é quase como se fosse a produção de uma vacina. Ele vai diluir esse veneno, ele vai inativar aquele veneno de alguma forma, mas esse veneno, a gente chama de antígeno, vai chegar nesse animal, como, por exemplo, um cavalo. Tá bom? O cavalo, ele é um mamífero, ele é parecido com a gente, com seres humanos de um modo geral. E aí, o que acontece? O cavalo vai produzir os anticorpos, tá? Então, depois de algum tempo, o animal começa a produzir os anticorpos. E onde é que tá esses anticorpos, galera? Tá no sangue, tá? E ele faz parte dos glóbulos vermelhos. Aí, o que a gente faz? Depois de um tempo, pega esse animal e produz, separa, tá? O que é necessariamente o anticorpo do que é o sangue de um modo geral, tá bom? Aí, galera, atenção, tá? O que a gente aplica na gente é o soro, tá? Depois de um acidente, de uma picada de cobra, depois de um acidente com a mordida de um animal de rua, tá? É aplicado na gente um soro, tá? A Erika até colocou aqui, ó, soro antiofídico, tá?
E aí é aplicado para a gente o próprio anticorpo. Depois disso, professor, o corpo humano começa a produzir anticorpo? Não. Tá? Depois disso, o corpo humano não passa a produzir anticorpo. Ele não aprendeu. A gente só produz o anticorpo quando a gente aprende, tá? Quando a gente é aplicado na gente uma vacina, ok? Uma vez, professor, Felipe está colocando, professor, uma vez minha mãe foi mordida por um gato no trabalho e ela teve que tomar várias injeções contra a raiva. E então ela foi, então no caso dela foi o soro. Depois de ter tido o acidente, é soro, tá? É claro, Felipe, que não foi só uma, né? Teve várias, né? Então teve algumas outras situações que poderiam estar contaminando ela, tá? Então, com certeza, os médicos que avaliaram entenderam o risco que ela precisava para tomar outras injeções. Algumas outras foram só para dor, analgésico, tá? Algumas para outros tipos de patógenos, tá? Então a gente tem algumas doenças que podem ser transmitidas ali por gato, tá? Então, nesse caso, aí também tem soros para essas outras situações. Não é para tudo que vai ter soro, também vacina, não tem vacina para tudo, tá bom? Isso vai variar muito por conta da biologia do patógeno. Beleza? Por exemplo, hoje a gente tem a doença mais estudada pela ciência nos últimos 40, 50 anos, foi a AIDS, né? Que é causada pelo vírus HIV, né? A gente trabalha muito isso na escola, né? Qual a melhor forma de prevenir HIV? Comenta aí para mim no chat, quero saber se vocês estão atenados, tá? Porque, galera, não tem vacina. Até hoje não tem vacina para HIV, tá? Então qual a melhor forma de prevenir HIV? Hein? Comenta aí para mim saber se vocês estão ligados. Tá? Então, não é para todos os patógenos. E, professor, por que todo ano a gente tem que tomar vacina para gripe? Tá? Porque alguns vírus, como o caso do vírus da gripe, ele tem uma capacidade de mutação muito rápida. Então, eu preciso estar periodicamente renovando a minha imunidade, ensinando para o meu corpo que aquele vírus ali não é mais o mesmo, ele é diferente. Alguns outros patógenos demoram um pouco mais para mudar. É o caso, por exemplo, do tétano, tá? A gente precisa renovar a vacina de tétano a cada 10 anos, tá? E na hora que eu falo isso, algumas pessoas falam, eita, eu acho que o meu tá atrasado. Acho que minha vacina tá atrasada. Fica ligado, galera, no cartão de vacina de vocês para manter esse cartão de vacinas atualizados. Hoje, agora, com Conecta SUS, né, a gente está com a integração, né? O nosso cartão de vacina ele está online, a gente pode ficar visualizando ele periodicamente, tá bom? Como é que a gente faz? Exatamente, especialmente a camisinha, tá? Então, a melhor forma de prevenir HIV é com a camisinha. Não tem vacina para o HIV ainda hoje, tá? Mesmo estudando tanto. E já falando aqui um pouquinho sobre HIV, método contraceptivo, que foi a Erika comentou aqui agora, tá? Isso. As hemácias são devolvidas ao animal para que ele possa ficar, não ter problemas com a oxigenação. Pronto. Já que a gente está falando sobre métodos contraceptivos, né, galera? Uma coisa interessante que a gente pode falar sobre a fertilização, sobre biotecnologia, é falar, por exemplo, sobre a fertilização in vitro, tá? Tem tudo a ver com a gente, com o teste de DNA da gente de hoje, tá? O que é a fertilização in vitro, tá, galera? É quando a gente faz a fecundação. Em vez de ser um processo natural, depois do ato sexual, certo? A gente pode pegar o óvulo da mulher. O óvulo da mulher é produzido aonde? No ovário. Isso aqui, galera, ó. Vamos desenhar isso aqui, ó. É o sistema reprodutor feminino, tá? Nós temos o ovário, nós temos as trompas, nós temos o útero
e nós temos a vagina. Certo? Vamos dar um zoom agora. Então, ó, o sistema reprodutor feminino, o que, que acontece com ele? O ovário ele é responsável aqui pela produção do óvulo, certo? No ato sexual, o pênis vai entrar pela vagina, certo? E ele vai ejacular, tá? O homem vai ejacular o quê? O esperma. Um líquido que vai conter milhares e milhares de espermatozoides, que é o gameta masculino. A fecundação acontece naturalmente nas trompas, viu, galera? O que é a fecundação? É a junção do espermatozoide e do óvulo, que são os gametas masculino e o gameta feminino, certo? Tem gente que acha que é no útero, não é no útero, tá, galera? Normalmente é nas trompas. O que acontece no útero? Anota aí no caderno de vocês. O que acontece no útero é a nidação. É quando o embrião ele vai ser fixado no endométrio, que é aquela parede do útero, certo? Beleza? Então, depois que acontece a fecundação, que é a fusão do espermatozoide e do óvulo, a formação do embrião, e o embrião já formado, as primeiras divisões celulares já formadas, ele vai ser nidado, ele vai ser fixo à parede do ovário, do útero, certo? Nessa parede que a gente chama de endométrio. Isso seria o processo natural. Tem pessoas que não conseguem engravidar, tá? Por N motivo. Pode ser a própria biologia do corpo, pode ser, galera, por questões sociais, como, por exemplo, a mulher que vai querer trabalhar até mais... começar a trabalhar, e aí só vai casar depois dos 40, tá? E aí a gente sabe, né? A mulher, quando chega aos 40, ela tá ali chegando próximo ao ciclo da menopausa. Quem tá ligado no noticiário ouviu agora que a Cláudia... Quem tá ligado aí na cultura pop do Brasil, tá ligado que a Cláudia Raia engravidou, tá? E ela já tá com seus mais de 50, 55? 55 anos. Gente, ela já entrou na menopausa, tá? Dá, professor, para engravidar? Tá? Pode. Dá para engravidar. Tudo é questão de hormônio. O que ela não está conseguindo mais é ovular, tá? Então, normalmente, quando a mulher entra na menopausa, ela vai controlar os hormônios dela artificialmente, certo? Vai continuar tomando estrogênio, progesterona, para poder manter ali o tônus muscular, enfim. Tá? Tudo que os hormônios de estrogênio e progesterona ajudam na caracterização do corpo feminino, certo? E aí, o que acontece? Querem engravidar depois disso? Beleza. Sabe que relatos que acontecem, que eu tenho aqui no Brasil, no Piauí, tranquilo? Mães, tá? A filha teve algum problema, endometriose, por exemplo, certo? Até tem os óvulos, mas a filha não pode gerar, perdeu o útero completamente, tá? Eu conheço casos de mães que engravidaram pelas suas filhas, tá? Imagina aí, por exemplo, vamos supor que a Érica, desculpa, eu vou pegar só seu nome assim, só para exemplificar, que a Érica teve algum problema que ela não pode engravidar. Ela tem o ovário, ela produziu óvulos, mas que o corpo dela não dá para gerar isso. O que vai acontecer? Vai pegar o óvulo da Érica, vai pegar o espermatozoide do possível marido dela, tá? Pode ser de um banco de dados também, tá? E aí a gente vai fazer a fusão desse espermatozoide, desse óvulo in vitro, tá? Tá mostrando aqui pra gente isso, tá? Então, observa aqui o óvulo e eu tô colocando, tô aplicando diretamente o espermatozoide ali dentro, tá bom? E aí eu gero o embrião in vitro no laboratório. O que eu faço agora? Trabalho a questão hormonal daquela mulher, preparo o corpo daquela mulher para receber o embrião. Tá? Vocês estudaram no ensino médio e no ensino fundamental o ciclo menstrual para entender que o ciclo menstrual da mulher prepara o corpo da mulher para receber um embrião, certo? Essa palavrinha que eu trouxe para vocês, chamado endométrio, o que é esse endométrio? É a parede do útero. Ela cresce, tá? Ela cresce de propósito para poder receber o embrião. E aí, quando não recebe, o que acontece?
que acontece quando não recebe embrião? Coloca pra mim aqui no chat. As meninas vão saber, vão adorar essa fase, né? Aí o tio Assis não é uma pessoa que menstrua, então o tio Assis só sabe dos relatos, tá? Professor, quando chega a cólica, parece que tem uma faca enfiando aqui na barriga, e faz assim, faz assim. A explicação é simples, galera. Tá? É justamente esse endométrio sendo desprendido das paredes do útero e saindo. Por isso o sangue, por isso que o sangue não é tão clarinho como é o sangue usual. Ele é um pouquinho mais escuro, ele é um pouquinho mais grosso, tá? Porque ele é essa parede do útero, esse endométrio que se desprendeu, tá? Beleza? As mulheres, né, as pessoas que menstruam detestam, né, essa fase, né, esse momento da vida, tá? Então, essa parede do útero tem uma certa elasticidade. Não sei se a palavra é elasticidade, mas eu acredito que sim, Jack, porque vai crescer, né? Esse útero vai crescer também quando a pessoa engravida, né? Quando a pessoa engravida dá para acontecer também. Érica, a fecundação ocorre nas trompas, boa. Engravida aos 55 anos, eu fiquei surpreso quando eu vi a notícia. Galera, tudo aquilo ali foi planejado, tá? Inclusive, ela fez uma propaganda, galera, tá? Ela fez uma publicidade, tá? Mostrando que estava surpresa. Não, galera, foi planejado, tá bom? Então, normalmente, fertilização in vitro é planejado. É caro, muito caro, tá? Mas é o sonho, tá? De diversas famílias de poder realizar esse sonho, tá? Eu tenho que preparar o corpo da pessoa que vai engravidar para aquele processo. Eu tenho que aplicar hormônios durante meses. Eu tenho que fazer a fecundação no laboratório. Eu tenho que ver se aquele embrião é um embrião viável e eu tenho que botar de novo no corpo ali da mulher. Beleza? E como eu disse para vocês, não é obrigatório ser aquela mulher. Eu posso colocar em outra, posso colocar, por exemplo, na mãe dela, na irmã, certo? Para casos, por exemplo, no aspecto de mulheres que tiverem endometriose muito jovens, tá? E acabaram perdendo o útero. É uma realidade um pouco triste, mas que faz parte da realidade de algumas famílias. E hoje a gente já tem relatos também desse método sendo aplicado, por exemplo, para fertilização in vitro de casais do mesmo sexo. 2 homens ou 2 mulheres, tá? Temos vários relatos na ciência, inclusive aqui no Brasil, tá? Então, é a possibilidade dessa biotecnologia solucionar problemas familiares, né? Então, criar essas possibilidades pertinentes ou existentes, beleza? Nesse tipo de fecundação, é possível escolher as características do bebê? Érica, complicado, tá? Tem uma questão ética envolvida, mas dá, tá? Mas dá. Até a última coisa que eu sabia, tá? É porque teve uma mudança nesse ano, inclusive, tá? Então, até a última vez que eu sabia, eles poderiam selecionar algumas características ideais, tipo, saber se aquela criança ela vai ser portadora de alguma síndrome, né? Tipo, síndrome de Down, Turner, né? Que são doenças cromossômicas, tá? Doenças não, desculpa, são mutações cromossômicas, tá? Então, síndrome de Down é trissomia do cromossomo 21. Então, era permitido a gente conseguir detectar isso, tá? E algumas outras ideias. Não dava para perceber, não dava para... Até que dava, mas não era possível você escolher o embrião do sexo feminino, por exemplo. Hoje já pode, tá bom? Tem algumas pessoas muito famosas que escolhem, e aí, tipo assim, tem, por exemplo, o que chama de. Agora eu esqueci o nome, mas produção independente, quando a mulher ela quer engravidar, mas ela não tem um parceiro sexual, tá? Aí tem um banco de espermas, né, de doadores, homens que doaram os espermas e estão livres, tá? Tipo assim, eu me eximo da minha responsabilidade, eu só doei para quem quer constituir a própria família sozinho. Aí você pode, né, ir atrás de algumas características. Quem é esse homem, tá? Ele é branco, de olhos azuis, ele é negro, entendeu? Você pode fechar essas características, esse quadro de características. Não sei até onde vai a nossa ética, tá? Então aí já foge a ideia da biotecnologia e vai para uma questão ética, tá?
É certo escolher o sexo antes, tá? É certo escolher características físicas, por exemplo, escolher uma pessoa que tem um DNA muito parecido com o meu e ficar uma criança muito parecida, tá? Tem, eu não sei se pode falar, vou falar, gente. Tem aquela socialite, não, aquela digital influencer atriz, eu não sei o que que ela é, mas ela é famosa. Karina Bach. É Karina Bach. Ela já tem um filho dela há muito tempo, tá? Então, o que eu sei que a escolha dela foi na escolha do espermatozoide. Escolher um parceiro, né, que não é dela, né? Foi produção independente, tá? Que tinha características parecidas com a dela, tá? Quando você pega a criança, é o filho dela, é muito parecido com a Karina Bach, tá? Muito parecido. Inclusive, o menino, tem um Instagram. Não sei quantos anos ele deve ter. 3, 4, 5 anos, por aí. Ou um pouco mais, um pouco menos, tá? Mas ele é muito famoso também, o menino, porque ele é a cópia da mãe. A mãe é muito bonita, linda, loura, dos olhos azuis e tal. O menino é a cópia da mãe, tá? Então, assim, eu não sei até onde. Hoje eu não sei até onde vai a ética envolvida, mas tem uma questão ética, tá? Então, a ética na medicina, tá? Mas aí é aspecto do próprio médico de respeitar essas características, beleza? Mas é uma tendência, tá? Uma tendência de solucionar problemas. Famílias que querem engravidar e não conseguem. Famílias, por exemplo, no caso que eu falei para vocês da Cláudia Raia, tá? Ela já conheceu o atual parceiro dela, já tem filha grande, adulta, tá? Mas o atual parceiro dela, ela já conheceu já mais velha, tá? Depois dos 40. Então, e aí? Eu quero constituir uma família, eu posso? Tá? Claro que pode, tá bom? E aí, nesse caso, ela projeta nesse ponto aí, tá bom? Também tem um caso muito famoso do Brasil, que é o caso do Michael Jackson, tá? Que ele foi atrás, por exemplo, da Xuxa, tá? Ele foi atrás da Xuxa. Ele escolheu ele estava escolhendo uma parceira sexual para ser a mãe do filho dele, tá? Não deu certo, tá? Não deu certo, mas ele teve seus filhos, tá? Então tudo isso é biotecnologia, tá bom, galera? Envolve ética. Aqui envolve demais, tá bom? Quem está acompanhando os cursos técnicos, tá? Os atuais cursos técnicos aqui do canal Educação, a gente tem fala muito sobre ética, tá? Tem ética profissional, organizacional. Você pode, se você tem curiosidade de aprender um pouco mais sobre ética, pode ir lá no canal Educação, nos cursos técnicos, assistir as aulas de ética, refletir um pouquinho sobre essas questões, questão social, ética na sociedade, ética do indivíduo, ética organizacional, certo? E aí são pontos, né, para você refletir, para você questionar a natureza, o que é certo, o que é errado, tá bom? Nesse caso, a mulher que vai gerar seria tipo uma barriga solidária? Sim, sim, Felipe. E aí, para cada país, a barriga solidária tem uma política diferente, é lei, tá? Aqui no Brasil existe uma lei que é diferente da dos Estados Unidos, tá bom? Então, cada barriga solidária ela tem um significado diferente, tá bom? Tem que entender também a questão da natureza biológica, quem é essa mulher que vai ser a barriga solidária, tá? Aqui no Brasil não pode ter envolvimento de dinheiro, tá? Então, eu vou ser barriga solidária para ganhar dinheiro com isso. Aqui no Brasil, eticamente falando e legalmente falando, não é permitido, tá? Em outro país eu não posso falar, mas do Brasil eu sei que não pode, tá? E também tem um nível de grau de parentesco também, tem que ver isso, tá? Por exemplo, casais do mesmo sexo que querem engravidar, tem que ver a conexão de grau de parentesco para ver a questão da consanguinidade. O que eu vou chamar a atenção aqui para vocês é isso aqui, ó, tá? O que acontece aqui? No espermatozoide, a estrutura do espermatozoide, tá? Vou desenhar aqui o que seria o espermatozoide. O espermatozoide, galera, ele tem algumas estruturas, tá? Ele vai ter uma estrutura bem no comecinho chamado acrossoma, tá? E aí, caneta preta, essa parte anterior aqui, ó, acrossoma. A acrossoma, ela é uma estrutura cheia de enzimas para poder degradar, ó, essa primeira região aqui, ó, do óvulo, certo? Permitindo que o DNA do cromossomo entre. Ele vai ter uma outra estrutura, certo? Vou desenhar aqui, ó, que é o núcleo celular. E no núcleo a gente vai ter o quê?
o material genético do espermatozoide, tá? Por fim, ele também vai ter o quê? Vou botar aqui de verdinho. Ele vai ter, ó, mitocôndrias. As mitocôndrias, galera, atenção, agora anota aí no caderno de vocês, tá? Anota aí que a gente vai falar sobre um ponto muito importante. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela produção de energia. Por isso que as mitocôndrias ficam perto do flagelo, que é para gerar energia para o flagelo bater e conseguir nadar até chegar o óvulo, tá? Só que tem um detalhe muito importante, tá? Da mitocôndria. A mitocôndria, ela tem o DNA, ela tem um material genético próprio dela. Ela tem o DNA dela, sabia? E aí o que que acontece? No DNA, o que que entra no óvulo? Só entra o DNA nuclear do espermatozoide, certo? Vocês anotaram no caderno de vocês, tá? Anotem aí. Durante a fecundação, a única coisa que entra no óvulo é o DNA nuclear. O DNA da mitocôndria não entra. Professor, o óvulo também tem mitocôndria? Tem. Qual é a interpretação que a gente vai fazer disso? Pode me colocar na tela? Pode me colocar na tela? Qual é a interpretação que a gente vai ter nisso? Tá? Significa dizer que nas tuas células, a mitocôndria das tuas células, o DNA dela é idêntico da tua mãe, que é idêntico à da tua avó, da mãe da tua mãe, que é idêntico ao da tua bisavó, mãe da tua avó, certo? Isso vai ser muito importante para uma coisa que a gente vai falar no nosso segundo tempo. A gente vai falar sobre testes de DNA. E aí, teste de paternidade e o tal teste da maternidade. Vai que o bebê seja trocado, certo? Uma boa forma da gente fazer um teste de DNA seguro para determinar a mãe é ver o DNA mitocondrial. Mas para isso a gente conversa no nosso próximo tempo. Aguarda aí que a gente volta em instantes.